Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar de um conteúdo aí que eu tava pensando em comentar sobre algum jogo especificamente. Aí eu lembrei desse jogo que eu vou comentar hoje. A história dele é incrível. Eu não sabia que o final era, vamos dizer assim, pesado. Por um personagem que é bastante alegre, bastante feliz. E depois eu acho que faz questionar muita coisa. Eu acho muito interessante, tá? Mas enfim, antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo, tá? Seguinte, gente, um seguidor que eu tinha comentado um tempo atrás, até de eu fazer um vídeo sobre um jogo, e na verdade são dois, tem um mais antigo e um mais é, sobre o Sonic que eu ainda não mexi. Eu tenho até que ver esse lance aí, tá? Mas enfim, especificamente hoje eu pensei em trazer esse jogo porque é, é um jogo de PS2, só que é um remaster. E eu achei a história. Eu já gostei do jogo, né? Eu já gostava do jogo lá atrás, alguns anos atrás. Mas quando eu vi o final dela, realmente me pegou em cheio, assim. Eu fiquei meio balançado, assim, de ver o final do jogo. Deu uma emocionada, cara. Porque, como eu disse, o personagem é muito carismático e tem todos os seus sonhos, tem suas vontades assim, de poder participar, de fazer diferença na vida das pessoas. Um pouco meio bobo às vezes, mas bastante alegre, bastante corajoso, gosta de participar. E o final é pesado. Eu achei um pouquinho pesado. Tá. Mas qual jogo eu tô falando? Inclusive eu não zerei, eu só vi o final dele, mas eu comecei a jogar alguns dias atrás, porque tava na promoção, falei, vou pegar. Ok, então vamos pegar o jogo, vamos jogar. O jogo em si é o Final Fantasy X, né? Final Fantasy X, gente. A mecânica é muito bacana, né? Você tem uma ficha de personagens como se fosse constelações, né? E você vai aumentando os atributos dos personagens. E isso para quem jogava Baldur's Gate, não. Diablo 2, né? Jogos de RPG que tinha uma estatística que você sabe, tinha que saber balançar, montar uma ficha legalzinha, combinar os atributos, né? E você fazia um personagem bem bacana, tá? E tem o personagem, você pode fazer o que você quiser com ele, cara. Você pode ó, colocar qualquer tipo de atributo. Se você saber mais ou menos como montar uma build, dá para você deslanchar e fazer um jogaço, tá? Eu acho, desde a época que eu achei que eu joguei esse jogo, eu achava isso muito interessante. E assim, se você souber montar o personagem, assim, para ele ter de acordo com o perfil dele, você ganha muita velocidade de jogo, entendeu? E isso é muito interessante para um jogo desse, assim, entendeu? É, E os personagens são incríveis, cara. Final Fantasy, o pessoal que fazia Final Fantasy é bem interessante, assim, os personagens, assim. Você vai gostar deles, porque cada um é diferente, cada um tem um perfil, cada um tem uma característica que chama a atenção. Se você pegar, por exemplo, as fichas, as classes de Dungeons and Dragons, né? Ou aqui do desenho que chama Caverna do Dragão, né?
Na verdade, são masmorras e dragões, não a caverna do dragão, mas pra gente que viu o desenho nos anos 80, se chama Caverna do Dragão. Então continua como Caverna do Dragão, tá? Mas enfim, então aí você vê guerreiro, mago, clérigo, ladrão e por aí vai, tá? Então tem mais ou menos esses classes aí que você consegue ver nos personagens que estão no jogo. Pra quem gosta de RPG das antigas, assim, dessa fase aí dos anos 2000, assim, 2000 e uns quebrados, sempre tinha jogos muito bons assim, tá? Com fichas interessantes, de acordo com como você ia montar o personagem. Por exemplo, para você entender o que eu tô falando, por exemplo, o World of Warcraft, né? Hoje a gente nem mais escuta mais sobre esse jogo. Mas lá atrás você poderia ir conquistando habilidades e fazendo um personagem de acordo com aquela expressão que eu monto como se fosse uma build, né? Eu falo build. Vamos traduzir isso para o português, é um sistema de distribuição de pontos de acordo com o perfil do personagem. De uma forma mais brasileira falando, não tem um nome mais resumido que eu achei, mas é mais ou menos isso, tá? Então, isso aí chama muita atenção na mecânica dos personagens. E você vai, se você tiver curiosidade, você vai olhar, pesquisar, tá? Para poder fazer um bom personagem, tudo bom? Ok. Tá, gente, qual que é o lance, tá? Qual que é o lance? Tidus é um personagem que ele faz parte do mundo de Zanakard. E ele é um grande jogador de Blitzball, né? Como se fosse um popstar assim. As pessoas curtem muito ele. Ele era muito famoso lá, aquela coisa toda. Tá? Só que, tipo assim, em um dos jogos dele, ele meio que... Não sei se depois que ele ganha o jogo, ele então se depara com a ameaça de monstros que começam a tomar conta ali no mundo que ele vive. Tá? E assim, ele enfrenta do jeito que ele pode enfrentar os monstros, assim. Aquela coisa toda, tá? Só que é o seguinte, gente, não dá certo, parece que tem uma força que sobrepuja todo que está no plano de Zanakard, fazendo com que isso tudo é sugado para, tipo, um buraco negro, cara. Eu tenho muito medo de buraco negro. Uma coisa que eu tenho medo real, assim, é o tal do buraco negro, assim, tá, cara? Porque você não sabe para onde você vai parar, entendeu? Qual plano que você vai, se você vai ficar parado ou se você vai para outro plano. Você não sabe, não dá para saber, entendeu? Então isso acaba acontecendo. Isso lá atrás, gente, lá atrás, tá? Lá atrás o jogo já mostrava como se fosse um buraco negro. Hoje a gente sabe que os buracos negros não... Antigamente já sabe que o buraco negro era do tamanho de uma... Como que chama? De uma agulha. Um buraco de... uma agulha. Só que não. Os buracos negros... Pelo menos eu tinha visto isso em algum lugar. Os buracos negros são gigantescos. Tem uma força assustadora. E o áudio que vem desses buracos negros, cara, se existe o inferno, eu acho que seria um barulho parecido com isso, porque é muito assustador, tá? Mas enfim,
não gosto nem de pensar nisso. Eu realmente eu tenho. Se é algo que assusta, é isso. Então, todos esses personagens que estavam usando a card estavam tidos e um guerreiro mais velho, que eu não me lembro o nome dele, é sobrepujado aí para fora desse buraco negro aí. Então, Tidus vai para um plano, um local. Deixa eu até ver aqui onde que ele vai, tá? Ele vai para Spira, tá? Spira. Ele vai para o mundo de Spira. E lá ele se junta com um grupo de pessoas que estão lidando com a ameaça chamada de Sim, que está meio que destruindo as cidades portuárias ali do mundo de Spira, entendeu? E Tidus se junta aí ao Aka, né? Que é um jogador de blitzball, e uma sacerdotisa invocadora muito bonita, né? Ela tem toda uma graça, uma empatia, um porte feminino bonito, assim, entendeu? Toda leve, assim, toda isso. A personagem, ela passa isso pra você quando você vê ela, entendeu? Ela tem essa graça, ela tem essa leveza, ela tem um jeito bonito, assim. E, geralmente, quando você... nossa senhora, você vai ver por exemplo, às vezes vídeo, né? Dessas moças japonesas, assim. Elas têm um jeitinho engraçadinho, assim, conquista. Pelo jeito doce que elas têm, né? Mencionando dessa forma. É da cultura deles, cara. Aqui, cada mulher tem uma beleza própria de si. A gente pode demandar que todos sejam um jeito que a gente imagina, tá? Então é isso que eu imagino, tá? É isso que eu penso mesmo. Mas enfim, meus caros, qual que é o lance? Então, o Tidus vai ajudar o grupo lá da Yunia, que é o Aka, Auron, né? Lulu, Kimahri e Rico, tá? Para poder aí ir atrás de eliminar essas forças monstruosas que estão atacando o mundo de Spira, tá? Só que é o seguinte, gente. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? O Japão, cara, o Japão foi muito marcado aí no final de um conflito, grande conflito, porque vamos dizer que lá atrás ele fazia parte de uma aliança que meio que perseguia, né, os asiáticos lá. E por haver aí um certo conflito entre o Japão e um outro país que eu não vou mencionar, o que acontece? Ocorreu um conflito e uma ogiva deu uma varrida em duas cidades, tá? Perceba, não estou falando os nomes das cidades, não estou dando muitos detalhes. Preste bem atenção porque eu estou sendo, vamos dizer assim, meio que tentando ser leve, mas falando de assuntos pesados, tá? Então, cara, o que aconteceu nessas duas cidades marcou os filmes, animações, toda a cultura do país.
Então eles meio que se renderam às forças de um outro país que estava ameaçando ele. Ameaçando não, que estava em conflito com o Japão, tá? Então, cara, o que acontece? ザナルカンドで真に襲われて A gente vai ver 気がついたらスピラにいた aqui no jogo do Final もう Fantasy 一度真に会えたら家に uma, 帰れるって期待していた um sim, né? 私 Cria, assim, cara, ele ganha um grande maremoto, assim, limpando で甘いことを考えていたんだろ uma das cidades うあの日 do mundo de Spira. Gente, Japão, se あの燃えるよう você な夕日の下 olhar, ele é cheio de, 俺は思い知ったんだ vamos dizer assim, catástrofes naturais, こ tá? こは俺の知らない世界 Inclusive tem um problema そう numa 簡単には usina nuclear lá que これが infelizmente fez uma やっ grande, と分かった um grande estrago, tá? Eu dei o exemplo do conflito que veio antes dessa usina que entrou em colapso, porque a forma com que as casas que estavam ali em volta dessa cidade que passou por essa catástrofe aí do poder do Sim, 私 me 召喚師のユーナと申します lembrou aí de filmes que mencionam 召喚師 sobre 様他に召 sobre 喚 isso 師がいなければ acontecido, tá? 私に Inclusive ガイ tem ド um をさせてください mangá de um menino, eu não sei o nome dele, Fulano dos Pés Descalços. 覚悟しておりま Deixa eu した escrever aqui, どちら mangá, へ行けばいいですか a Gen Pés Descalços. E o Tidus me lembra, Gen. Eu não li Gen, mas é algo parecido com isso, cara. Né, um grande trauma, pobreza, devastação, e aos poucos ele meio que vai sobrevivendo aí. Né, a miséria, a fome, o preconceito, né? なんだ腹減りか E o Tidus me lembra muito isso, cara. 聞いてみたくなったんだ O Tidus me lembra, se você pesquisar ミラにはでっ e かい ver a história de Tidus 夜でもいい do Final Fantasy X, ele não é muito mencionado. ってことだよ Ele, infelizmente, ele não é muito 試合に mencionado. 出るなら勝つそれ以外何 Mas があるんだ eu gostei bastante, assim, porque マジっすか existe essa jornada do herói que ele precisa ir passando por certos desafios até conseguir じゃん sobreviver. E tem uma conclusão. A conclusão, ela é What? What do you mean? pesada. It's Ela é just triste. Né? Ela é meio sorry. triste, I shouldn't assim, have- tá? There's nothing to be sorry about. Mas assim, cara, eu achei o jogo maravilhoso, cara. Eu achei o jogo maravilhoso. Eu achei, assim, muito interessante, tá? Eu acho que se você tiver um pouco de paciência e jogando, tem um remaster aí, joga, dá uma olhada, vale a pena. Pesquisa aí. Outro também que parece ser bastante sim, interessante, que eu ainda não zerei, é o Final Fantasy VII, que eu tenho até que jogar ele. Eu acho que tinha um cara, um influencer aí que faz conteúdo do Final Fantasy VII que passa no Instagram. Parece que ele meio que dá uma modificada pro jogo ficar lindo. Vou ter que dar até uma pesquisada nisso aí, tá? Mas, gente, por enquanto é isso, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Fique de olho aí, se vocês quiserem pedir alguma coisa, algum vídeo, qualquer coisa, pode pedir aí, tá? Aí também ajudando aí, tá? Eu vou deixar aí o Pix pra vocês aí, pra dar uma força aí pro canal, beleza? Toda ajuda, toda contribuição ajuda demais aí o canal aí, tá bom? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.